Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Guilherme, sou professor de matemática na Rede Municipal de Ensino de Chapecó. O objetivo nosso aqui é estar discutindo um pouquinho as questões da lista de treinamento preparatória para a Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense, que terá sua segunda fase agora no próximo dia 21. Nós vamos dar continuidade aqui no sentido de reforçar, de revisar alguns exercícios e colocar alguns comentários, algumas observações em cima de cada um deles, para se preparar melhor, né? Então, quem puder, compartilhe com seus colegas para que eles possam reforçar os seus estudos e ficar mais afinados aí para a segunda fase, tá bom? Então, a lista 2, nível 2, é por onde a gente começa. A gente vai ter a questão número 1 agora para discutirmos um pouquinho. Questão bastante interessante, tá? Lembrando que na OMOC, na segunda fase, a gente vai ter o desafio de 5 questões, onde elas podem ter várias alternativas para serem descritas, né? A, B, C, D. Então, é preciso agora na segunda fase escrever, justificar o seu raciocínio. Então, é importante que você tenha um rascunho, que você faça as contas ali, se necessário, num cantinho, mas que depois isso seja organizado e que fique bem bacana para o corretor, né? Que fique uma coisa visual, uma coisa interessante para o corretor, para que ele não possa, não acabe não se perdendo, né? Na hora de corrigir e que você acabe não se prejudicando por causa disso, por causa de uma organização, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar o exercício aqui. E aí, se você tiver algum comentário, fez de alguma outra maneira, manda para mim aí nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram para que a gente possa discutir, debater e fazer outros vídeos para que vocês possam ter várias e várias formas de resolver esses problemas. A primeira questão é do João e Maria. Eu vou ler para vocês e diz assim: eles disputam um jogo. Eles jogam alternadamente e, na sua vez, cada jogador pode colocar um sinal de mais ou um sinal de menos em um dos espaços vazios assinalados na figura abaixo. A Maria ela vai ganhar se a soma no final resultante é menos 4, menos 2, 0, 2 ou 4. E João nos outros casos. Exiba uma estratégia de modo que a Maria sempre ganhe independentemente de como João jogue. João é o primeiro a jogar. Fiz a leitura por cima e agora eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. O primeiro deles é que eles jogam alternadamente. Então, primeiro um deles, depois o outro coloca um sinal. A regra é colocar um sinal de positivo ou um sinal de negativo, né? Que fará as operações entre eles na figura abaixo. A figura abaixo não aparece para vocês ali, mas eu irei acrescentar aqui agora na tela. Então, ela é assim, eu tenho um espaço aqui, né, onde eu vou colocar uma operação e vem um número 1. Depois eu tenho um novo espaço e eu tenho o número 2 e assim por diante, né? Então 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E como eles jogam alternadamente, então o que acontece no final das contas aqui? Nós vamos ter esse espaço ocupado pelo João, esse espaço aqui, ocupado pela Maria, né? Então aqui é o João, aqui é o João, aqui é o João, alternadamente, né? Enquanto a Maria ela vai entrar aqui, ó. Maria, Maria, Maria e Maria. Legal? Esse tipo de exercício, fica a dica, eu quero que vocês acompanhem isso, é um exercício de sequência numérica, né? Que vai envolver uma expressão numérica. Você vai ter que fazer uma operação entre esses algarismos, esses números que a gente tem na tela. O que ocorre aqui é que eles buscam que você interprete padrões. Para descobrir padrões, a gente precisa fazer análise dessas sequências, fazer testes. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora. Perceba que, por exemplo, antes de nós resolvermos tudo, né, o João ele sempre vai ficar colocando a operação, né, nos números ímpares. Né? Ele vai colocar no 1, no 3, no 5, no 7. Enquanto a Maria, ela coloca no 2, no 4, no 6 e no 8. Pode ser que nem seja tão necessário agora, nesse exemplo aqui, mas talvez seja útil em outras situações. Eu quero que vocês anotem ali uma coisa interessante que acontece ao fazer operações com números ímpares, né? Por exemplo, aqui no caso do nosso amigo João. Olha só que interessante o João. Se você fizer operações, combinações, né, com o número 1, número 2, o João não está no 2, o João está no 3, no 5 e no 7, veja que legal. O João aqui, ó,
você vai ter, por exemplo, se for positivo esse, positivo esse, positivo esse e positivo aqui também, você vai ter uma soma total que vai nos resultar em 16, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 16. Então, você está fazendo a operação entre números ímpares e o resultado é um número par. Legal? Olha a Maria, que interessante. Se a Maria você fizer a soma, uma soma possível, né? A gente vai ter a situação onde a Maria ela vai ter o 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, a soma de pares, por exemplo, se forem todos pares, olha, são todos pares, se forem todos positivos, você vai ter um total aqui de 20. Né? Ou seja, continua sendo par. Olha que interessante essa combinação aqui. Então, o que ocorre aqui nessa situação? Você percebeu um padrão, né? Como eles vão ter que combinar, um joga, depois outro joga, e a gente quer que a Maria sempre vença, a gente vai ter que buscar uma estratégia que ela vença. Uma, se a gente encontrar uma, está feito o exercício, basta que a gente justifique isso. E João é o primeiro a jogar, como eu montei aqui na figura de cima. Legal? Então, o que ocorre? Usualmente, o que a gente vai fazer? Quando a gente começa a fazer um exercício como esse, a primeira iniciativa é o método de tentativa e erro. É fazer alguns testes, algumas observações, para ver se você encontra um padrão. Você vai ter um momento que você vai ver, opa, tem uma sacada ali que eu posso utilizar. E é o que acontece. Por exemplo, um primeiro teste que você pode fazer é, será que João colocou tudo positivo? Será que Maria colocou tudo positivo? Se eles colocarem ambos só positivos, só um sinalzinho de mais, vai ter 16 mais 20, concorda comigo? Né? Vai ser a soma de todos esses aqui, que vai dar 36 e o João teria vencido. Então, isso não aconteceu. Da mesma forma, se todos forem negativos, você vai juntar dívidas, não é? Você vai dever 16 e vai dever 20, vai dever 36. Então, também não é o caso. Então, há uma combinação, uma mistureba ali de sinais acontecendo. E aí, uma tentativa que você pode fazer, olha só que interessante, é quando você coloca os números aqui, eu vou posicioná-los novamente, e a gente vai combinar alguns sinais. E aí você vai fazendo várias tentativas. Vamos lá. A primeira tentativa que eu vou fazer é, por exemplo, o João colocando o sinal de mais aqui, a Maria colocando o sinal de menos, depois o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de mais, um sinal de menos, um de mais e um de menos, né? Inicialmente, a gente vai fazer a soma total do que acontece aqui, né? Então, geralmente é assim que a gente começa. Tem mais 1, menos 2, mais 3, menos 4, mais 5, menos 6 e assim por diante. Você pode juntar os positivos primeiro e depois subtrair os que têm o sinal negativo. Também funciona assim, tá? Ou da esquerda para a direita na ordem que aparecem, também vai funcionar. E aí, quando a gente percebe dessa forma, a gente tem aqui, por exemplo, ó, mais 1 com menos 2, o resultado é menos 1. Né? Poderia fazer com mais 3, que é o cara que vem na sequência? Posso, bem tranquilo. Mas perceba que quando você faz também o mais 3 com menos 4, dá menos 1. Quando você faz o mais 5 com menos 6, dá menos 1. Quando você faz o mais 7 com menos 8, também dá menos 1. Então, como você tem 8 algarismos no total, você consegue formar 4 pares, né? Brincando com os sinais. 4 pares, 4 duplinhas. E veja que toda vez que você tiver, olha só esse padrão que é dessa tentativa nos mostra, toda vez que você tiver a combinação de um positivo com um negativo, a diferença vai ficar em 1, positivo ou negativo, depende do sinal que foi colocado. Por quê? Porque a diferença entre eles é uma unidade, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante, né? Então veja que legal. Aqui a gente tem uma pista bem interessante. Será que é assim? É só pegar e colocar todos positivos e todos negativos ao contrário quando for a Maria? Será que é isso? Não sei. Vamos fazer um teste 2, uma segunda situação, né? A gente não vai conseguir testar todos aqui, mas olha só que interessante. E se o João pegasse um desses caras, ele colocasse um menos, né? Então, por exemplo, vamos supor que o João tivesse a lista aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Lembrando que é um após o outro, então não dá para esperar um jogar primeiro tudo, depois o outro. Vamos supor que o João coloque aqui, ó, mais, aí ele coloca mais,
ele coloca mais, e aí nesse último aqui ele vai colocar menos, né? Lembrando que eles jogaram de forma alternada. Então é mais 1, a Maria vai lá e joga menos. Aí mais 3, a Maria joga menos. Mais 5, a Maria joga menos. Menos 7, a Maria joga menos também. Não é? Olha só que loucura. Como é que fica essa situação aqui? Então, quando a gente verifica, ó, olha só, aqui dá menos 1, de parzinhos de novo, aqui dá menos 1, aqui dá menos 1, e aqui você vai ter menos 15. Ou seja, foi lá para cima, né? Você tem menos 18, né? Muito fora da nossa conjectura aqui. Então, o que acontece? O João teria vencido. Não é o que nós queremos. Então, aqui está nos dando uma pista muito interessante. É o que vai nos levar à solução final do nosso exercício. Vou apagar aqui e vou fazer de novo. O que ocorre? Basta, então, que a gente acrescente de parzinhos, nos parzinhos, sempre que o João optar por escolher um sinal, a Maria deve optar na sequência pelo sinal oposto, né? Para que quando a gente junte os pares, você tenha as combinações menos 1 aqui, aqui menos 1, aqui menos 1 e aqui mais 1. E ao somar todos eles, eu deveria 3 aqui, mais 1, totalizando menos 2, e a Maria teria vencido, tá bom? Isso vai acontecer quantas vezes, né? Fica aí a tarefa. Combinem todas as possibilidades. Sempre que o João colocar um sinal, a Maria, na sequência, coloca o oposto, tá? E isso vai resolver o nosso problema e a Maria vai ganhar sempre. Como é que você poderia colocar a justificativa para a professora? Poderia deixar os testes que você fez? Poderia, deixa os testes lá, mas diz para a professora, combinando em pares. Combinando em pares, né? O que a gente tem? Sempre que o João escolher, né? Coloque assim, escolher um sinal, Maria, o que a Maria deve fazer? A Maria deve colocar o sinal oposto na sequência. Certo? Não precisa ser exatamente com essas palavras, mas que fique claro para o corretor o que você pensou. Combinando em pares, né? Você está fazendo de parzinhos. Sempre que o João escolher um sinal, na sequência a Maria vai lá e coloca o oposto. A Maria sempre vai vencer. Ok? Pode até concluir, Maria sempre irá vencer. Legal? Ficou alguma dúvida? Posta para mim aqui embaixo nos comentários ou manda para mim no direct para a gente ir discutindo esses exercícios. Grande abraço, até o próximo.